Amém, queridos, graça e paz, bom estar junto de novo, né, nessa caminhada sobre a psicologia da cruz. E hoje a gente quer abordar mais um aspecto importante e fundamental da psicologia da cruz, aquilo que nossa alma mais precisa, e onde está a cura para tudo, não é? Em nossa alma. Ingmar Bergman, um cineasta famoso, né, um dos mais famosos, nasceu em 1918 e morreu há pouco tempo, né, em 2007. Ele é considerado um dos maiores diretores de cinema que já viveu. E ele cresceu como filho de um pastor luterano na Suécia. E embora ele tenha abandonado a fé da sua infância, não é, quando se tornou adulto, os filmes que ele fez foram explorações, eu diria, profundas dos grandes temas, das grandes questões da existência. Amor, morte e Deus. Amor, morte e Deus. E certa vez Bergman escreveu um ensaio sobre o seu processo criativo. As pessoas têm muita curiosidade a respeito do processo criativo de pessoas, de grandes artistas, né? E o que ele pretendia com os seus filmes. E ele disse que as pessoas perguntavam muito a ele quais eram suas intenções com os seus filmes, quais eram os seus objetivos. E ele disse que era uma pergunta difícil e perigosa, e ele costumava dar uma resposta evasiva. Ele dizia: eu procuro dizer a verdade sobre a condição humana, a verdade como eu a vejo. E ele disse que essa resposta parece satisfazer a todos, mas que ela não era totalmente correta, não é? Que ele preferia descrever o que ele gostaria que fosse o objetivo dele, contando uma história. E ele conta que há uma velha história de como a Catedral de Chartres, não é, que começou a ser construída em 1145 e só terminou de ser construída em 1221, ela foi atingida por um raio e ela queimou tudo aquilo que já tinha sido construído, né, em 1194. E ele conta então que essa história expressa o que ele queria ser, e o que ele queria realmente que a arte dele expressasse. Então milhares de pessoas, depois que a catedral pegou fogo, vieram de todos os pontos cardeais, como uma gigantesca procissão de formigas. E juntas elas começaram a reconstruir a catedral no mesmo lugar, né, onde estava e que tinha sido queimada. A catedral existe até hoje. E eles trabalharam até que a construção fosse concluída, não é? Então, mestres de obras, artistas, trabalhadores comuns, nobres, padres, burgueses, enfim, todos, apesar de se juntarem assim para reconstruir, permaneceram anônimos e ninguém sabe até hoje quem construiu a Catedral de Chartres. Então, independentemente, Ingmar Bergman diz, de minhas próprias crenças e minhas próprias dúvidas, que não são importantes a esse respeito, ele diz: é minha opinião que a arte perdeu o seu impulso criativo básico no momento em que foi separada do culto, não é? De ser um culto a Deus. Ele diz que cortou um cordão umbilical e agora a arte vive sua própria vida estéril, gerando-se e degenerando-se, ele diz. E ele diz que antigamente o artista permanecia desconhecido e seu trabalho era para a glória de Deus. Ele viveu e morreu sem ser mais ou menos importante que outros artesãos, que outros artistas, né? Que valores eternos, imortalidade e obra-prima eram termos não aplicáveis ao seu caso, ao caso deles, daqueles artistas, né? A capacidade de criar era um dom, não é? Então, em tal mundo, ele diz, floresceu segurança invulnerável e humildade natural. Então, assim, ele diz: se me perguntarem qual eu gostaria que fosse o propósito geral dos meus filmes,
eu responderia que quero ser um dos artistas da grande catedral, não é? Eu quero fazer uma cabeça de dragão, um anjo ou um demônio, como essas catedrais góticas têm, né? Ou talvez um apóstolo de pedra. Não importa qual é a sensação de satisfação diferente da de hoje, é a que conta, né? Não importa o que ele ia fazer naquela grande catedral, a sensação de satisfação é que contaria. Independentemente, ele diz, de eu acreditar ou não, ser cristão ou não, eu faria a minha parte na construção coletiva daquela grande catedral e permaneceria anônimo vendo aquela beleza pronta. Então, como pode ser o trabalho feito para a glória de Deus hoje? Bergman está escrevendo sobre o seu próprio processo criativo, mas sua parábola, a história que ele conta, né, pode ser aplicada a qualquer uma das nossas vocações, a tua, a minha, o que a gente faz, né? Então, nosso trabalho não deve ser sobre nos distinguir em nossos campos ou sermos lembrados por nossos ofícios. Então pense em todos aqueles artesãos anônimos de habilidades variadas, mestres, construtores, artistas, todos trabalhando por meses a fio em algum canto escuro daquela velha catedral, alguma fenda no alto, escondida do olho humano, algum nicho que ninguém mais jamais veria, muito menos daria elogios, não é? No entanto, o trabalho foi feito com precisão meticulosa, não é? Demorou bastante tempo, mesmo sendo uma multidão, não para o reconhecimento pessoal de ninguém, que todos ficaram anônimos, mas em completo anonimato, para a satisfação de um trabalho bem feito e para os olhos de um único alguém. Então, assim, também nós, né, em qualquer trabalho que nos disponhamos a fazer, nós somos artesãos, né, de diferentes dons e habilidades variadas, chamados a trabalhar em diferentes cantos, alguns obscuros, como naquela catedral tinha muitos, e outros não, contribuindo com o nosso ofício na construção coletiva de alguma grande catedral. Então não é sobre ser reconhecido, é a satisfação que vem de fazer nossa pequena parte sem comparação, como nosso mestre atribui a cada um de nós. Devemos aprender a dizer em nosso trabalho: mestre, estou aqui para cumprir suas ordens. Todo o talento que me foi dado é seu e para a sua glória. Assim eu entrego os resultados de meus trabalhos, esforços, à tua sábia providência. Os dois primeiros vídeos que a gente fez estabeleceram, eu diria que a sabedoria de Deus para o florescimento humano é paradoxal. Brené Brown, ele comenta que a etimologia da palavra paradoxo é instrutiva. Paradoxo é a junção de um prefixo e verbo grego para contrário a e doquem, aparecer ou pensar. No latim é paradoxum, significa aparentemente absurdo, mas na verdade verdadeiro. Carl Jung diz, onde você tropeça e cai, lá você encontra ouro puro. Mas não basta notar paradoxos. A sabedoria requer que a gente aprenda a viver por eles e não só notá-los. E isso pode parecer especialmente difícil em uma cidade como Rio de Janeiro, como a cidade que você vive no Ocidente. Como a vida moldada pela cruz atrai uma multidão empenhada em trabalhar duro e fazer as coisas com excelência. Como a vida cruciforme pode fazer isso? Para aqueles que se esforçam para se distinguir em seus respectivos campos de trabalho, vocacionais, a noção da vida cruciforme recebe uma reação
quase que imediata. A pessoa diz, olha, você está dizendo que nós devemos parar de lutar ou tentar fazer o nosso melhor? Você está insinuando que devemos nos contentar com a mediocridade? Se nós quisermos pensar na vida cruciforme como a sabedoria de Deus para o florescimento humano, uma de nossas primeiras perguntas deve ser: o que dizer então do meu trabalho? Afinal, é onde nós passamos grande parte das nossas horas. Né? Mais especificamente, nós podemos também perguntar: e a ambição? Há lugar para a ambição na vida de abnegação para a qual Cristo nos chama? Uma vida não centrada em nós? Em caso afirmativo, como seria a ambição moldada pela cruz? Se tudo, incluindo o nosso trabalho, deve agora ser interpretado, ou reinterpretado, eu diria, né? À luz da cruz, como seria a crucificação de nossas aspirações de carreira? Como isso dá vida? Porque parece não dar vida, né? Parece tirar a vida, né? Parece matar toda a ideia de ambição. Então a gente tem que reconsiderar isso. Né? Se você é do tipo motivado, uma pessoa automotivada, naturalmente competitiva, você pode ter pensado sobre essa questão antes. Não é? Um artista chamado Salvador Dan, ele diz: aos 7 anos eu queria ser Napoleão e minha ambição tem crescido constantemente desde então. Não é? Ou talvez você não ache que esse tema se aplique a você. Talvez você não se considere do tipo ambicioso e desconfie daqueles que parecem ser, mas não são apenas os obviamente orientados para a realização entre nós que devem aceitar o fato da ambição. A ambição, escreveu John Stott, um grande teólogo, refere-se aos nossos objetivos na vida e nossos incentivos para buscá-los, para persegui-los. A ambição de uma pessoa é o que a faz prosseguir, não é? Marcar, delimitar o que ela vai buscar. Ela revela com isso a mola principal de suas ações, sua motivação interior secreta. Então, pela definição de John Stott, a ambição não é algo desprezível. A ambição é uma coisa humana. Faz parte de sermos criaturas que desejam. Então eu diria que a ambição é inevitável, porque os motivos são inevitáveis. Então, na verdade, todos somos ambiciosos, cada um à sua maneira. Nós não podemos evitar, nem devemos nos envergonhar disso, né? Há um filme chamado Moneyball, né? Acho que aqui no Brasil o filme era O Homem que Mudou o Jogo, de 2011. Né? E é a história de como Billy Beane, gerente geral de um pequeno mercado de Oakland Athletics, mudou a maneira como o beisebol da liga principal nos Estados Unidos é jogado e como os jogadores são vistos e valorizados. Antes de Beane, os times profissionais de beisebol, eles analisavam muitas características para determinar o valor de um jogador. Média de rebatidas, home runs rebatidos, porcentagem de corridas. E a descoberta de Beane foi que apenas um número realmente importava, e não vários. Não é? Vitórias. E como você ganha? Você marca mais corridas do que o seu oponente. E como você pontua corridas? Você passa pelas bases, né? E o que os estatísticos do beisebol chamam de porcentagem de base seria a chave, segundo essa nova maneira que ele viu. Então, Moneyball é uma história que se torna um filme conhecido com Brad Pitt,
e muitas pessoas gostam porque mostra um pioneiro que está disposto a parecer tolo por um tempo, mas que persevera e muda o sistema por sua coragem de questionar como todo mundo fazia aquilo até aquele instante. Então, na cena culminante do filme, né, porque é um livro, mas houve a adaptação cinematográfica. Então, Bane, que é interpretado por Brad Pitt, está conversando com o dono do Boston Red Sox, e o dono lhe diz: isso está ameaçando não apenas a maneira com que ele estava agora lançando esse novo paradigma de como avaliar um jogador. Isso está ameaçando não apenas uma maneira de fazer negócios, mas em suas mentes, na mente da comunidade do beisebol, os jogadores, os empresários, está ameaçando o próprio jogo. Mas realmente o que está ameaçando é o seu sustento, né? Está ameaçando os seus empregos, está ameaçando a maneira como eles fazem as coisas. Ou seja, esse novo paradigma era uma ameaça a tudo que eles acreditavam e como eles viam as coisas, faziam as coisas e ganhavam a vida. Se você se tornou um cristão ou começou a levar sua fé a sério quando adulto, essa sensação de ameaça, como sempre você fazia ou fez as coisas parecer familiar, não é? Como você sempre pensou, como você sempre fez, é atingido. Então, ao lado de uma sensação maravilhosa, de uma nova descoberta, não é? Que o Evangelho traz, há também um sentimento que só pode ser descrito como desorientador e até mesmo traumático. Você descobre que o que Billy Beane fez pelo beisebol, Jesus fez pela sua vida. Ele ameaça todo o seu antigo modo de vida e questiona como você sempre fez todas as coisas, não algumas coisas, não é? Então Jesus vira a sua estrutura motivacional de cabeça para baixo ao questionar por que você está fazendo o que você faz. E a derrubada da sua estrutura motivacional é desorientadora, para dizer o mínimo. Então, quando eu me tornei adulto, apesar de eu nascer num lar cristão, quando eu me tornei 16 anos e comecei a ter uma compreensão melhor, não é? Comecei a ter contato com os reformadores e os puritanos. Uma pergunta que me atormentava era: o que devo fazer agora com toda essa movimentação? Não é? A ambição não é buscar a glória para si mesmo. Então, em seu evangelho, João, ele transmite de uma maneira extremamente hábil que cada um de nós é ambicioso. 7 vezes, no capítulo 12, João menciona a palavra glória. Todos os que estão na cena estão, de alguma forma, de uma forma ou de outra, buscando a glória. Até mesmo Jesus na cena está buscando glória. Então a linha-chave é o versículo 43, onde João faz algo em comum para os escritores bíblicos. João retira o véu sobre os motivos mais íntimos dos personagens. E João revela que algumas das autoridades acreditavam em Jesus, mas temendo como sua profissão de fé pública afetaria seu status e sua reputação na cultura, na comunidade, eles decidiram manter sua fé como um assunto privado. Eles criam em quem Jesus era, criam em Jesus, mas iam manter isso privado, não é? E João expõe os motivos ocultos que levaram eles a fazer isso. João diz: eles amaram a glória que vem do homem mais do que a glória que vem de Deus. Então esse versículo é um diagnóstico tão profundo da motivação humana quanto qualquer outro da Bíblia que sonde
as nossas motivações, só que de uma maneira bem profunda, né? E outra tradução diz: porque eles amaram mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. E essa é uma questão fundamental da motivação humana. De quem é a glória que você está buscando, procurando? Você está buscando o elogio de quem? Porque, não se engane, estamos vivendo para a glória. Nós simplesmente não podemos evitar. Mas a glória de quem? Então, quando a gente olha para a ambição, nós não podemos nos livrar dela tão cedo quanto nos livrar de nós mesmos. Não vamos nos livrar dela, e só poderíamos nos livrar dela se nos livrássemos de nós mesmos, o que é impossível. Então a pergunta não é: você é ambicioso? A pergunta é: o que sua vida mostra que você ambiciona? Onde está a sua ambição? O mais esquecido dos 7 pecados capitais é a assedia, que muitas vezes é traduzida como preguiça, né? A palavra é traduzida como preguiça entre os 7 pecados capitais. Mas no contexto antigo, não significava preguiça como nós pensamos. Transmitia uma condição de indiferença, um torpor espiritual, uma falta de preocupação com a própria condição espiritual, uma falta de fome de Deus. Para os antigos, essa falta de impulso espiritual era mortal. Esse impulso espiritual é bom e necessário para viver no caminho de Deus. Deus fala que ele vomita pessoas que não são assim. Então a serpente no jardim do Éden, antes da queda de Adão e Eva no paraíso, jogou com a nobre e natural dignidade da aspiração humana. Sereis como deuses, não é? Gênesis 3, verso 5. Isso mostra que a ambição era parte da nossa natureza original criada no Éden, antes de nós pecarmos. Aspirar ao que é bom e glorioso é parte integrante do que significa ser um ser humano plenamente vivo. No entanto, nossa ambição foi corrompida. O que é uma ambição corrompida? Em um dos seus ensaios, tantos livros, tantos ensaios, em um dos seus ensaios, C.S. Lewis captura a distinção clara, e com clareza, eu diria, a característica da ambição quando é aquilo que devia ser e o que não é. Então ele diz: ambição não é errado, por exemplo, que um ator queira representar seu papel tão bem quanto possível, com excelência. Mas o desejo de ter seu papel para ter o nome maior do que outros atores é ruim. Então, o que chamamos de ambição, ele diz, geralmente significa o desejo de ser mais notável ou mais bem-sucedido do que outra pessoa. É esse elemento competitivo nele que é ruim, ou nela, na ambição. É perfeitamente razoável querer dançar bem ou ter uma boa aparência. Mas quando o desejo dominante é dançar melhor ou parecer mais bonito do que outros ou do que outras pessoas, quando você começa a sentir que se os outros dançassem tão bem quanto você ou parecessem tão bonitos quanto você, isso acabaria com toda a diversão, com toda a graça, então a ambição deu totalmente errado em você. E é isso que acontece com o coração do homem caído. Paulo coloca dessa forma: não faça nada por ambição egoísta. Filipenses 2:3. Então sua declaração é tão desafiadora quanto contundente, já que tudo o que fazemos é alimentado por esse desejo de nos promover, muitas vezes em relação aos outros. E quando a ambição se liga à comparação, diz C.S. Lewis, nossa ambição
se corrompeu completamente. Não é? Na primavera de 1814, Timothy Dalton, presidente do Yale College, né, da Universidade de Yale, fez um discurso de bacharelado para a turma de formandos de Yale. Mas não foi um típico discurso de formatura. Não é? Ouse a pegar a estrada menos viajada e faça o seu nome e tal. O discurso de Dwight foi intitulado Sobre o Amor pela Distinção. E ele começou reconhecendo que a distinção tem um apelo para todos nós, que não deseja se destacar aos olhos dos outros. No entanto, ele advertiu aos graduados: o egoísmo é, em sua natureza, pequeno e vil. Mas nenhuma paixão e nenhuma busca são mais absolutamente egoístas do que o amor à distinção, assediando a mente. Nada é mais hostil à sua paz. Nada é mais cegante, não é? Nada é mais delirante do que o amor à distinção. E hoje em dia nada parece mais comum ou menos terrível do que o apelo para se destacar e ser reconhecido no mundo das redes sociais, na nossa profissão, na nossa vocação. Então o slogan é: seja você mesmo e divulgue. Né? No entanto, esse amor pela distinção, essa ambição egoísta, não é a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. A sabedoria vinda de baixo é marcada por inveja e ambição egoísta, que a Bíblia chama não apenas de não espiritual, mas também chama de demoníaca, né? Tiago 3, 14 em diante. Uau, né? Em vez de termos terapêuticos que façam a gente não se sentir mal, a Bíblia é muito direta, né? Só dizer que não espiritual talvez fosse mais aceitável, mas demoníaca, não é? Se tentarmos esculpir nosso próprio significado, olhe para mim, isso está destinado não apenas a nos esgotar, mas também a nos desintegrar e desumanizar, como tem feito desde o início, desde o Éden, né? Nós nos tornamos menos do que fomos feitos para ser quando tentamos nos tornar grandes. Mas você pode ver a tensão, não é? Você pode ver a tensão. Nós somos irreprimivelmente ambiciosos, mas nossas ambições são infalivelmente distorcidas. Nossa ambição pode ser curada? Essa é a pergunta, não é? E a resposta do Evangelho e da cruz é sim. Mas para que nossa ambição seja curada, mais cedo ou mais tarde, gradualmente e quase sempre dolorosamente, ela deve ser crucificada. É assim que nós seremos libertos da corrupção da nossa ambição, pela crucificação da nossa ambição. Agora, o que é ambição crucificada? Essa crucificação geralmente acontece no lugar onde nossa ambição é mais claramente revelada. Nosso trabalho, nosso chamado, como gastamos nosso tempo, nossa paixão. Seja você um pai que fica em casa, uma mãe, né? Um professor, um treinador, um escritor, um médico, ou corretor de imóveis, ou pastor. A crucificação de sua ambição acontece através da crucificação do seu chamado. Então, por exemplo, Josemar é um pastor. A cura de sua ambição virá através da crucificação do seu ministério. Eu certa vez li um livro que tinha exatamente
esse nome, A Crucificação do Ministério. E o subtítulo captava a ideia: entregar nossas ambições ao serviço de Cristo. E o livro dizia que essa entrega vem por meio da consciência difícil e lenta de que você deve ser deslocado, dolorosamente deslocado, do centro do seu próprio ministério, até o ponto em que você percebe que não é seu ministério, não é meu ministério. Jesus é o ministério de Jesus, não é? Então, pode-se pensar que esse desafio se aplica mais ao ministério pastoral do que aos negócios, ou finanças, ou o trabalho em qualquer área. Mas eu, por exemplo, estava lendo sobre o antigo pastor que, antes de ser pastor, foi um banqueiro, não é? Operava no mundo a família dele tinha banco, não é? E o pai, depois que morreu, deixou para ele. E é difícil perseguir a crucificação da sua ambição em qualquer ambiente que incentive e recompense exatamente o oposto da crucificação da sua ambição. Então, não importa a sua carreira, você deve ser deslocado do centro. Caso contrário, não importa a sua vocação, ministério, se você não é deslocado do centro, se isso não acontece, você nunca será capaz de afrouxar o aperto. Nosso desejo de distinção, de justificar nossas vidas pelo trabalho de nossas próprias mãos, é muito forte. Então esse deslocamento significa a morte do meu ministério. E naquele livro que eu disse que li, ele compara esse processo a uma crucificação, né? Então, num subtítulo, entregando suas ambições ao serviço de Cristo. Então, em algum lugar ao longo do caminho, você para de subir a escada em que estava e começa a escalar uma outra montanha. E crucificação é uma palavra dura, mas é uma boa notícia para a sua vida profissional, para a sua vocação de trabalho, vocação como pai, como mãe, enfim. Porque, como foi para Cristo, continua sendo o caminho para uma nova vida, para uma liberdade e alegria que nenhuma realização, nenhum ganho em seu trabalho, em sua vocação, poderia te dar. Então, o contentamento nunca virá por meio de realização. Normalmente nós buscamos contentamento tentando realização, achando que a realização vai dar contentamento, mas o contentamento nunca vem e nunca virá por meio da realização. Essa é a ilusão que tem que morrer em nós. A crucificação é uma metáfora apropriada, porque no mundo antigo as crucificações não eram apenas devastadoramente dolorosas, mas também lentas e também, como a gente viu, eram públicas. Ser pública era parte da tortura. Você não morria rápido e não podia controlar o tempo. Era humilhante porque todos podiam ver o que estava acontecendo com você. Você foi despojado, exposto, e até foi legada a você a dignidade de uma execução rápida. As pessoas que foram crucificadas morreram de asfixia quando finalmente estavam tão cansadas, Cristo, por exemplo, tão esgotadas das suas forças, pela dor, pela sede, pela perda de sangue, que elas não podiam mais levantar o peito para respirar novamente. E elas acabavam se afogando, por não poderem se colocar na posição em que pudessem respirar. Então era doloroso, lento, humilhante. Você não tinha nenhum controle. Você estava preso com mãos e pés, completamente rendido, né? Então não importa o nosso chamado, nós devemos ser deslocados do centro.
E é importante acrescentar a advertência de que quanto mais talentosos nós somos e quanto mais competentes nos imaginamos, mais dolorosa será a nossa crucificação. Então, encontrar sua identidade em Cristo significa aprender a olhar fora de si mesmo para Jesus, para lhe dizer quem você é, e não tentar descobrir quem você é pelo que você faz, por exemplo, quando estamos falando de ambição. Sua identidade não é mais o que você faz ou como os outros te veem, mas se torna o que Jesus fez por você e como Ele te vê, como Deus te vê em Cristo. E uma coisa é concordar teórica e abstratamente, né, com isso. Minha vida não é sobre mim. Outra é que essa verdade crie raízes no solo do seu coração para que você possa resistir às tempestades no trabalho, no dia a dia, e ir além dos espinhos da preocupação que procuram sufocar a nova vida, como Jesus diz, não é? Os espinhos, os cuidados da vida sufocam a verdade e a semente não brota, como está em Marcos 4:7, 18, 19. Então, como todo conhecimento bíblico, esse saber tem que ser vivido para ser aprendido, porque senão ele vai ser sufocado, não é? Essas sementes. Mas quando finalmente vislumbramos que nosso valor está em Cristo, não em nosso trabalho, não precisamos mais nos preocupar em ser lembrados pelo que fizemos, ou como os outros nos veem agora, como as pessoas me veem como pastor, ou como elas vão se lembrar de mim. Isso todos nós. É glorioso que um ladrão tenha perguntado a Jesus, tenha falado a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Lucas 23. Essa é uma oração para todos nós, para mim, para você, para vocês. Não é? Essa é uma oração para todos os que podem admitir que nós também somos ladrões, né? Nós também roubamos a glória de Deus. Mas é ainda mais glorioso que muito tempo depois que todos que te conheciam se forem, não é? Muito tempo depois que ninguém mais que estiver no mundo lembrar seu nome. Na verdade, muito tempo depois que as estrelas da calçada da fama de Hollywood se desfizerem em pó e as montanhas caírem no mar, haverá alguém que prometeu nunca esquecer o seu nome. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho que amamenta para que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Até estas podem esquecer, mas eu não te esquecerei. Não é? Isaías 49:15. Então é fácil imaginar que nós podemos aproveitar esse benefício sem realmente ter que passar por essa crucificação. Ou é natural esperar que a crucificação de nossa ambição termine rapidamente. No entanto, como a gente já disse, uma das partes mais difíceis da crucificação é que não estamos no controle do tempo. Mas enquanto esperamos que Deus faça a sua obra profunda, existem algumas maneiras de considerarmos se nossa ambição está no processo de ser curada, não é? Eu diria que pelo menos nós podemos olhar 3 testes de ambição. O primeiro teste de ambição é: você está satisfeito com o seu trabalho? Com o que você faz? O contentamento é o melhor indicador para saber se sua ambição é egoísta ou é uma ambição agora crucificada. Quando os seus planos ou os seus sonhos não deram certo ou não dão certo, ou quando a vida, particularmente na área dos seus maiores dons e paixões, não saiu do jeito que você esperava, como está ou como fica o seu contentamento? Esse é um teste, não é? É um cadinho. Existe um descontentamento santo, que é quando você olha para o mundo e vê que as coisas não são como Deus não são da maneira que glorifica a Deus, que Deus fez para ser. Então você sente compaixão ou até mesmo uma espécie de indignação justa surgindo em você.
né, uma insatisfação, fazendo com que você lute por isso, não é? E participe da cura daquilo que não está sendo como foi feito para ser, para a glória de Deus. E você pode dizer que está sentindo isso até na igreja, enfim, e em todas as áreas. Mas na maioria das vezes, nosso descontentamento sinaliza que havia mais em nossas ambições do que aspirações nobres. Não é? Quando a gente queria, achava que tinha um ministério que podia fazer algo e as coisas não dão certo, por exemplo, a gente fica descontentes. Muitas das vezes, essas ambições têm muito mais do que coisas nobres. Deus precisa ser glorificado na igreja e todas as áreas. Quando as coisas estavam indo do nosso jeito, era fácil dizer aos outros e até a nós mesmos: isso não é para mim, é para Deus. Eu quero esse ministério, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar naquela área, em todas as áreas da vida, para a glória de Deus, não é para mim. Mas nossos motivos reais são expostos quando nossas esperanças são frustradas e nossos sonhos ou planos são frustrados. Se o seu trabalho é realmente para a glória de Deus, você pode fazer o seu melhor e confiar os resultados a Deus. Não é? Quando a ambição pessoal está sendo curada, você está aprendendo a se contentar com fartura e carência, como Paulo diz em Filipenses 4:11. Porque você entregou os resultados à boa e sábia providência de Deus. E a dor que você sente ao liberar os resultados diante da decepção é a dor da crucificação da sua ambição egoísta. Não é? A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem a quem tu disciplinas, ó Senhor, para lhes dar descanso dos dias de angústia. Salmo 94, a partir do verso 12. O segundo teste é como você encara o fracasso ao ser visto pelos outros como o fracasso, né? Como fraco ou como ineficaz. No livro chamado O Caminho do Dragão ou O Caminho do Cordeiro, os autores argumentam que os líderes da igreja evangélica podem pregar uma mensagem de confiar somente em Cristo, mas na maioria das vezes nossos ministérios e métodos sugerem que estamos confiando em nossos próprios dons. E pior, estamos medindo o sucesso contando e comparando. E é verdade. Mesmo às vezes onde a verdade tem sido pregada, no mundo reformado, o que as pessoas chamam de uma bênção? Contando e comparando. Portanto, não estamos confiando naquilo que Deus está fazendo e nem acreditamos realmente que Deus fará aquilo que trará mais glória a Ele, porque nós estamos contando e comparando. E ao ser entrevistado para esse livro, né, sobre esse aspecto, não é, o caminho de poder de Jesus, J.I. Packer diz: na vida cristã e no ministério, a fraqueza é o caminho. O caminho da fraqueza tem dois aspectos. Né? Uma é que o mundo que o observa vê você como fraco, no sentido de ser limitado e inadequado. Paulo fala muito a respeito disso. Né? O segundo aspecto é que você mesmo está consciente de ser limitado e inadequado. Então, J.I. Packer não finge que a fraqueza é simplesmente uma postura assumida para a eficácia do ministério. Não. Você se sentirá fraco, diz ele, e os outros o verão limitado e inadequado. E um sinal de que sua ambição está sendo curada ou crucificada, não é? E se tornando uma ambição como ela deve ser, é que você não tem mais medo de experimentar esse sentimento ou ter essa reputação. Não é? Pelo contrário, você pressiona sobre isso. Você se
vangloria de sua fraqueza. É o que Paulo faz em 2 Coríntios 11:30. Aquelas coisas que as pessoas veriam como sinais de fraqueza e não de sucesso, ele se vangloriava, ao invés de sentir como se a fraqueza fosse algo a esconder, ou um problema a ser superado, ou como se ser visto como inadequado fosse uma narrativa que você precisa, de alguma maneira, refutar. Paulo diz, não vou me gloriar nas minhas fraquezas. E esperamos que isso seja um consolo se você estiver sentindo que é um fracasso em seu trabalho, ou que foi esquecido ou não correspondeu às suas próprias expectativas, em qualquer área da vida, na família, no ministério, enfim, não é? Já que toda a nossa vida deve ser moldada pela cruz. Então, graças a Deus, Ele crucifica a nossa confiança no que podemos fazer, para que também possamos cantar os versos que estão em Êxodo, né? O Senhor é minha força, meu cântico, e Ele se tornou minha salvação. Êxodo 15, verso 2. É tão doloroso, mas como havia para Cristo, há para nós uma nova vida esperando do outro lado dessa crucificação de nossas reputações. E o terceiro teste é: você comemora as conquistas e sucessos de seus colegas, especialmente aqueles que são da mesma área que você? C.S. Lewis diz que é aí que nossa ambição dá errado. Não é o desejo de dançar bem, essa ambição não está errada, mas o desejo de dançar melhor ou ser visto como melhor. Então você sente que o sucesso de outro de alguma forma te diminui. Quando sua ambição está sendo curada, você não mais inveja ou se ressente, não é, de que outros são melhores do que você no que você faz, não é, de melhor. Ou seja, você faz algo bem, mas há pessoas que fazem melhor. Você se compara apenas para aumentar sua apreciação e respeito por eles, não é? Para admirá-los mais. Você pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e ficar satisfeito. Então, como os trabalhadores da história de Bergman, né, da catedral, história real, né, você pode até passar despercebido, como aquelas pessoas construíram aquela catedral magnífica e elas ficaram anônimas, artistas incríveis. E ficar satisfeito porque não importa o que o organograma diga, né, você sabe para quem você está trabalhando. Você sabe o que você fez na catedral. Você sabe o afresco que você pintou, não é? E você sabe que Deus sabe, não é? Que era o que você queria. Então, há um filme chamado The Natural. Aqui no Brasil, eu acho que é Um Homem Fora de Série, baseado num romance de Bernard Malamud. E é a história de um prodígio do beisebol chamado Roy Hobbs, que é interpretado por Robert Redford, né? Um dos maiores atores, está velhinho. E Hobbs é um grande jogador, mas assim como parece que ele está destinado à fama, né, pelo seu talento, o seu sonho é destruído por uma jovem vingativa, né, chamada Harriet Beard. E no início do filme ela pergunta por que ele joga beisebol. Ele diz que quer ser tão bom no beisebol que quando eu andar pela rua as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: lá vai Roy Hobbs, o melhor que já existiu. E ela, quando ele diz isso, ela pergunta a ele: isso é tudo? E ele não consegue sequer entender a pergunta, não é? Um dia depois, um pouco antes do seu teste na liga principal, não é, de beisebol, no Chicago Cubs, Harriet chama Hobbs para o seu quarto de hotel e acontece um problema que impede ele e meio que destrói os seus sonhos. E aí se passam
16 anos e Hobbes encontra seu caminho de volta ao beisebol e eventualmente se reúne com sua namorada de infância, não é? Que é interpretada pela Glenn Close. E embora os cinéfilos e os fãs de esporte se lembrem do filme por sua cena final, né, de Hobbes acertando um home run dramático para ganhar o troféu, né? Na verdade, eu acho que o que mais vai marcar o filme é o que Iris diz a Hobbes, não é? Ela diz a ele: nós temos duas vidas, Roy, a vida com a qual aprendemos e a vida que vivemos depois disso. O sofrimento é o que nos leva à felicidade. Então a carreira de Roy Hobbes foi crucificada. Sua ambição foi interrompida, não é? Bruscamente, mas trouxe a ele felicidade do outro lado, não é? Daquele isso é tudo, quando ele disse que queria, quando ele passasse, as pessoas dissessem: lá vai Roy Hobbes, não é? O melhor que já existiu, e ela disse: isso é tudo, não é? E ele realmente, essa ambição é interrompida, mas isso lhe traz felicidade do outro lado dessa ideia de vida, não é? E Roy Hobbes queria ser o melhor que já existiu no beisebol. No entanto, foi apenas perdendo esse sonho que ele encontrou sua felicidade. A lição é que não devemos tentar ser os melhores, onde isso deixa a busca pela excelência. Devemos apenas nos contentar com a mediocridade e não nos esforçar demais e buscar a excelência naquilo que fazemos ou naqueles dons que recebemos, como isso se parece concretamente. Vale a pena notar a maneira como usamos melhor a palavra na linguagem cotidiana, né? O desejo de Roy, né, Hobbes, de ser o melhor que já existiu, é o desejo de ser reconhecido como melhor do que todos os outros. Ou seja, o seu motivo é alcançar não a excelência em si, mas apenas uma rivalidade com outros. Né? Isso é diferente do desejo de dar o melhor de si ou fazer o melhor trabalho possível. Fazer as coisas boas porque são boas. Então, o desejo de fazer um trabalho excelente é uma manifestação do nosso papel como portadores da imagem de Deus no mundo. Deus, quando criou cada coisa, disse: e era muito bom. Então, os humanos são o que J.R.R. Tolkien chama de subcriadores. E há um sentido em que é apropriado que, como nosso Criador, reconhecemos os méritos do trabalho bem feito e o julguemos bom. Não é? Então, o orgulho, porém, do eu fiz isso, não é apropriado. Né? Não somos Deus criando coisas ex nihilo, do nada. Nós nunca estamos no lugar que Deus estava ao criar as coisas. Quando nós fazemos qualquer coisa, usando nossas habilidades, por melhor que as coisas sejam, não tem nada de ex nihilo, de criar do nada. Nós estamos apenas usando as habilidades que Deus nos deu e materiais que Deus forneceu. Então Paulo pergunta: o que você tem que você não recebeu? 1 Coríntios 4:7. Quando vemos nossos dons sob essa luz, podemos reconhecer o que há de bom em nosso trabalho e ter gratidão por ter participado de algo. Né? Podemos nos regozijar em um trabalho excelente sem vê-lo como um meio de glorificar o eu, sem aquilo se tornar onde eu construo minha identidade, porque glorifica a Deus por fazer coisas boas e belas, não é? Com aquilo que Ele nos deu. Então nós abrimos esse vídeo com a história de Bergman sobre os artesãos anônimos, não é? Artesãos anônimos trabalhando em uma catedral que nunca haveriam concluída em suas vidas, já que levou muito mais do que o tempo de uma vida para aquela catedral ficar pronta, né? Como está até hoje.
Então o trabalho deles não era ser reconhecido ou lembrado. Ninguém lembra quem fez aquela grande e maravilhosa catedral. A obra em si tornou-se um ato de adoração. Fazer o melhor trabalho possível para glorificar a Deus. É possível olhar para o nosso trabalho e dizer, é bom. É possível olhar para o nosso trabalho e dizer, é bom sem ser arrogante? Sim. A verdadeira humildade é a capacidade de se deliciar com nossos dons sem prender nossos egos ao nosso trabalho. Então, C.S. Lewis ele faz esse ponto nas cartas de um demônio experiente para o seu sobrinho, escrevendo que Deus quer que uma pessoa seja capaz de projetar a melhor catedral do mundo e saber que ela é a melhor e se alegrar com o fato sem ser mais ou menos feliz por ter feito do que ficaria se tivesse sido feita por outro. É isso, ou seja, aquela coisa bem feita e maravilhosa me alegra. E me alegraria tanto se não tivesse sido feito por mim, mas feito por outra pessoa, pela excelência daquilo. Então, essa é a postura do trabalho cruciforme. Não fazer as coisas para que nossos nomes sejam lembrados, mas criar coisas bonitas porque as coisas bonitas são boas e porque refletem a glória de Deus. E a gente vai voltar a esse tema da humildade no próximo vídeo. Por enquanto, há outra questão muito prática a ser abordada. Nós fizemos alguns testes de ambição e vimos que a ambição de fazer o bem não é uma coisa ruim, mas como nossa ambição pode ser curada para que possa ser ordenada corretamente como Deus pretende que seja. Então há 3 caminhos para a nossa ambição, para a cura da nossa ambição. No Evangelho de João, Jesus diz como podeis crer realmente no Evangelho da Graça se recebeis a glória um dos outros e não buscais a glória que vem de Deus, do único Deus. João 5:44. Então, como você pode acreditar no Evangelho, as boas novas de que somente a aprovação de Deus importa e ela chega a você por nada que você fez, e sua aprovação nunca pode ser conquistada por suas obras, mas é sempre um dom da graça, um dom soberano recebido pela fé, que é um dom soberano da graça. Como a gente pode realmente crer nisso quando ainda estamos buscando a aprovação dos outros e tentando ganhá-la pelo trabalho de nossas próprias mãos e às vezes até a de Deus? Como falamos ao longo, já nesse terceiro vídeo, ao longo desses 3 vídeos, o caminho para a cura é o caminho da cruz. A maneira de curar sua ambição é crucificá-la. Existem 3 caminhos para a nossa ambição ser curada. O primeiro caminho é o caminho do fracasso, até mesmo da humilhação. Em um pequeno ensaio intitulado Os Usos da Humilhação, François Fenelon escreve que humilhação misericordiosa é para uma alma que a recebe com fé inabalável. A humilhação vira uma bênção. E ele diz, há 1000 bênçãos nela para nós e para os outros, porque o nosso Senhor concede sua graça aos humildes. Nossas faltas, mesmo as mais difíceis de suportar, nos serão úteis se as usarmos para nossa humilhação, sem relaxar nossos esforços para corrigi-las. Não adianta ficar, ele diz, desanimado. Isso é apenas o resultado de um amor próprio decepcionado e desesperado, ou seja, o desânimo. O verdadeiro método de lucrar com a humilhação de nossas faltas, fraquezas, é vê-las em toda a sua deformidade, sem perder a esperança em Deus e sem confiar em nós mesmos. Nós devemos esperar nada, não devemos esperar nada de nós mesmos, mas esperar tudo de Deus. E convencidos de nosso desamparo, não temos confiança em nós mesmos e, no entanto, temos uma confiança ilimitada em Deus.
é o que ele diz. Aqueles que são verdadeiramente humildes ficarão surpresos ao ouvir qualquer tipo de elogio dado a eles. Eles agora são calmos e pacíficos, misericordiosos e compassivos, né, alegres. É o fruto do Espírito, né, sendo operado. Incapaz do conflito interno por causa disso. Eles sempre ocupam o lugar mais baixo em sua própria visão e se regozijam quando são considerados menores e ocupam lugares até menores do que eles mesmos poderiam, em vez disso virar um mundo de autopiedade, não é? Eles são tolerantes com as falhas dos outros em vista das suas próprias falhas. Eles estão muito longe de se preferirem antes de qualquer um para as coisas, não é? E ele continua dizendo: nós podemos assim julgar nosso progresso em humildade pelo prazer que temos em nossas fraquezas, como Paulo diz. Então, o fracasso e a humilhação são atalhos para a ambição curada. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: eu não desejo a ninguém o que eu passei, mas eu não trocaria o que Deus me ensinou por nada, não é? Através disso. O segundo caminho para a ambição crucificada e, portanto, a ambição curada, né? A ambição como deve ser, é a morte diária, né? O caminho mais comum e mais acessível. Nós vamos desenvolver isso mais detalhadamente mais adiante, mas aqui nós podemos ter uma prévia, né? Você já deve ter ouvido o ditado: a vigilância eterna é o preço da liberdade. E é outro desses paradoxos, né? A vigilância eterna é o preço da liberdade, mas aí parece que você não é livre, né? A maneira de ser livre em seu trabalho é estar eternamente vigilante contra aquilo que corrompe a sua ambição, que faz você ter uma ambição não crucificada, não curada pela cruz. Toda vez que a inveja levanta a sua cabeça e diz: e eu? E toda vez que o ego tenta se exaltar e diz: olhe para mim, né? Isso é um convite para matar seu egocentrismo. Em terceiro lugar, o caminho para a crucificação da ambição nós podemos chamar de caminho do caminho de Eclesiastes, não é? Você consegue tudo o que sempre quis e descobre, como Salomão, que não é suficiente. Você escala uma montanha apenas para descobrir que não há nada lá em cima, no topo. Ou pelo menos não o que você esperava que tivesse lá, né? E isso não erradica a sua ambição, mas a redireciona para outra montanha, o que Malamud chama de a vida pela qual vivemos, ou o que David Brooks chama de a segunda montanha, não é? Mas eu acho que a gente tem um retrato final prático da ambição crucificada, que eu diria que é o paciente zero, não é? Da ambição, curado da ambição, e que teve sua ambição crucificada e depois a sua ambição curada impulsionou a sua vida. O paciente zero da ambição curada é o apóstolo Paulo. Segundo todos os relatos, antes de se tornar discípulo de Cristo, e dito por ele mesmo, Paulo era um homem muito ambicioso e extremamente bem-sucedido. Ele mesmo dá o seu currículo em sua carta aos Filipenses, né, capítulo 3, do 4 em diante, e ele veio do tipo certo de família, tinha um pedigree certo, né? E ele foi para as melhores escolas e universidades. E ele tinha um ótimo emprego e ele tinha um excelente caráter e reputação entre os seus pares, mas algo acontece com Paulo, algo traumático, né? Ele encontra o verdadeiro Jesus na estrada para Damasco, não um Jesus domesticado, um Jesus que você pode moldar, um Jesus que você mesmo sente no seu coração e molda ele, né? Ele encontra o verdadeiro Jesus na estrada para Damasco, em Atos 9, de 1 a 20.
E o que acontece a seguir é quase sempre esquecido. Mas depois daquele encontro com Jesus, Paulo passa 14 anos. A gente não sabe muito bem onde, né? Na Arábia, né? É o que sabemos. Fazendo não sabemos o que. Mas talvez ele estivesse tentando responder a pergunta como, e agora? O que isso vai significar? Então, eu diria, conforte-se nesses 14 anos de Paulo. Embora o encontro de salvação de Paulo na estrada de Damasco tenha sido instantâneo, e sua regeneração, sua compreensão do que isso significaria para a sua vida e chamado levou muitos anos para se consolidar. Levou anos para Paulo poder dizer: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E esse era o apóstolo Paulo. Mas se a ambição dele pode ser curada, daquele grande fariseu, a nossa também pode. Ele diz sobre suas ambições, suas realizações, ele diz a respeito delas: eu as considerei como perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Então é fascinante que Paulo renuncie não seus fracassos, mas ele renunciou seus sucessos. E ele conta suas vitórias anteriores como derrotas, suas posição, seu nome, seu pedigree, e ele conta seus distintivos, de distinção dos outros, seus troféus, as coisas que ele buscava com toda a força, e que o impediu de reconhecer o que ele realmente precisava. Ele diz: considero tudo isso como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele considerou tudo aquilo esterco. Então, conhecer a Cristo é superior a qualquer outra ambição que ele já tinha tido. Paulo, então, aprende que amar a glória que vem de Deus significa amar, acima de tudo, aquele em quem essa glória é encontrada. Cristo, né? 2 Coríntios 4:4. Então, ao falar de sua subsequente morte na cruz, Jesus diz assim: agora a minha alma está perturbada. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, foi para isso mesmo que eu vim. João 12:27. Então, ouça a próxima linha depois que Jesus fala isso. Pai, glorifica o teu nome. Verso 28. Então, a principal ambição de Jesus é trazer glória ao nome de Deus, ao nome do Pai. Tudo que ele estava fazendo ele ia para a cruz: para essa hora eu vim, Pai, glorifica o teu nome. Então, quando ele diz isso, uma voz troveja do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Não é? E como Deus glorificaria seu nome novamente, finalmente? Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, crucificado, atrairei todos a mim. Ele disse isso para mostrar de que tipo de morte ele iria morrer. O texto diz, verso 32 e 33. Então nós estamos acostumados, e é fácil a gente escapar da verdade bíblica, de maneiras supostamente piedosas, né? Nós estamos acostumados a falar da morte de Cristo como sua humilhação e da cruz como prelúdio necessário para a glória. Como, por exemplo, um ditado: nenhuma coroa antes da cruz. Mas o Evangelho de João deixa claro que a glória de Cristo não veio do outro lado da cruz, mas sobre a cruz. Que ele não triunfou depois da cruz, mas na cruz. A glória não veio do outro lado da cruz, não foi apesar da cruz, mas através da cruz. Esse é o grande paradoxo da glória no Evangelho de João. A cruz é a glória de Deus. O ato mais detestável e horrível, pregar um homem
a uma estaca de madeira, é a forma como essa promessa a Moisés foi finalmente cumprida. A promessa foi: farei passar diante de ti toda a minha bondade, toda a minha glória, porque Moisés tinha pedido para ver a glória de Deus. Só ali, na cruz, toda a bondade, toda a glória de Deus foi mostrada. Não é? Deus fala isso para Moisés em Êxodo 33, 19. Então a vida de Jesus nos mostra por que o caminho da cruz, ainda é o caminho para viver para a glória que vem de Deus. Quando nós compreendemos quão bom é nosso Deus e que Ele morreu por aqueles que roubariam e roubaram todo o tempo sua glória, não podemos deixar de amar a glória que vem de Deus mais do que qualquer coisa, ou a glória que vem do mundo, das pessoas, etc. E é assim que Paulo pode redirecionar toda a ambição que costumava se opor ao Evangelho e chegar a dizer: tenho como ambição pregar o Evangelho, mas não onde Cristo já foi nomeado. Romanos 15, 20. Então, conhecer a Cristo não leva à mediocridade, não sacia a nossa ambição. O Evangelho purifica, faz a ambição estar no lugar certo. Não é? A ambição de Paulo foi totalmente redirecionada e ninguém podia parar, Paulo em sua ambição curada. John Stott, ele coloca assim, ele diz que as ambições por Deus, para serem dignas, nunca podem ser modestas. Há algo inerentemente inadequado em nutrir, John Stott diz, pequenas ambições para Deus. Você vê que Paulo vai dizer: eu estou pronto a pregar em Roma, em Jerusalém, em qualquer lugar. Então, John Stott diz: como nós podemos nos contentar com o fato de ele adquirir um pouco mais de honra no mundo? Não. Nós ansiamos por vê-lo coroado de glória e honra e concedido o seu verdadeiro lugar, que é o lugar supremo em todas as coisas. Então você não precisa deixar seu emprego para que sua ambição seja curada, sua vocação. A ambição curada significa não mais ser desfeito pelas críticas, não mais ter medo de falhar ou parecer fraco ou incompetente. Você lida com o sucesso com leveza. Você pode até contar com perda. Acima de tudo, hoje e amanhã você entrega suas ambições à boa providência de Deus e descansa no Evangelho. É o que eu devo fazer como pastor. Os resultados, eu descanso no Evangelho. É o que eu devo fazer, é o que você deve fazer. Você vai trabalhar amanhã trabalhando pela aprovação que você já tem em Cristo e não por ou buscando a aprovação, ou buscando fazer um nome, ou buscando uma identidade. Isso é ambição crucificada. Paulo foi o paciente zero, e se Deus pegou aquele fariseu e fez isso, fez para nos mostrar o que o Evangelho faz com todos aqueles que Deus chama. Mas esse é só um dos aspectos da psicologia da cruz nos mudando. A gente vai continuar olhando para outros aspectos e aprofundando mais isso, porque nossas almas precisam dessa psicologia final. Amém, queridas? Amém. Até o próximo.